Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Vou trazer algo relacionado a futebol hoje, tá? Tenho trazido várias coisas aí. Tem relação com performance, tem relação com mentalidade, né? Algumas avaliações, mas estou trazendo hoje uma análise, sim, tá? Mas eu vou colocar no contexto estratégico dentro do futebol. Então a gente vai ver uma planilha tática, mas logo depois da vinheta. Voltamos aqui agora com a nossa prancheta tática, né? Não sei se vocês vão conseguir perceber agora qual formação que eu tô falando. Cara, essa formação é queridinha, tá? Queridinha no mundo, né? Tem ganhado cada vez mais espaço, tá? É o 4-3-3. O que eu quero trazer aqui para vocês, né? Dentro de uma partida de futebol, por mais que tenham pessoas que achem, né, que futebol é um monte de homem ou um monte de mulher correndo atrás de uma bola, né? Não é bem assim, né? Existe todo um processo, toda uma estratégia, né, que começa lá no treinamento, né, lá nos bastidores, né? E isso é transferido para dentro de jogo, né? E muitas pessoas não enxergam isso dentro de uma partida de futebol, né? Mas dentro de uma partida de futebol, o treinador, né, ele consegue variar em várias formações. Ele vai começar com uma formação, mas dentro daqueles momentos de jogo, ele vai alternar essa formação, né? E a função, né, de cada jogador que está ali em campo, ela também vai se alterar, né? Então, por isso que é cada vez mais exigido do atleta que ele consiga ser inteligente, né? O atleta hoje, o futebol não dá espaço para atleta burro, tá? Então o atleta ele precisa compreender quais são as modificações que terão dentro do jogo e dentro do contexto daquela situação, de maneira que ele consiga se adaptar e entregar uma performance que seja aceitável, né? Aqui no 4-3-3, tem algumas coisas, assim, eu não vou entrar profundamente, tá? Porque, cara, o futebol é muito estratégico. Cara, eu podia fazer um vídeo aqui, cara, de horas, falando só sobre o 4-3-3, tá? Então, o futebol é algo muito profundo, tá? Por mais que não pareça, mas, cara, acontece muita coisa, tá? Escolhi o 4-3-3, né? Porque, como eu falei, né? É uma formação que ela é usada mundialmente, né? Em uma quantidade bem grande, né? E até mesmo no Brasil tem bastante, tá? A função aqui dos meus zagueiros, tá? Basicamente não se altera, né? Alguns jogadores aqui eles são chave, né? Para que esse tipo de formação ela consiga entregar um resultado que seja aceitável, né? Pro treinador. E para que isso seja possível, é preciso que os jogadores consigam atender aquelas demandas, tá? O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada eu jogar numa formação do 4-3-3 se os meus extremos não possuírem algumas características, tá? Qual que é a característica? O meu extremo, ele precisa ter capacidade de drible. Ele precisa ter uma velocidade que seja razoável, tá? Que seja acima da média. Ele precisa ter capacidade no 1 contra 1, né? A capacidade de transpor uma marcação. Outra coisa, ele precisa ter a capacidade de ter a consciência de que ele também é um marcador quando ele não tem a bola, tá? Então eu marquei aqui o campo aqui, ó. Esse aqui é o corredor lateral, né? Nós temos o corredor central aqui e na parte superior do vídeo nós temos o corredor lateral, né, do lado esquerdo. Então pensa comigo aqui. O meu lateral, ele vai dividir todo esse corredor lateral com o meu extremo aqui, né? Então, o meu camisa 2, ele divide espaço com o camisa 7, assim como o camisa 7 divide espaço com o meu camisa 2, né? Então, eles estão se alternando e se ajudando, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Dizendo isso, o meu extremo também vai marcar, assim como o meu lateral também vai atacar, né? Então, vamos lá. Por exemplo, né, os meus laterais, quando eles chegam à frente aqui, né, é sempre em uma situação, né, com que seja possível fazer uma vantagem numérica, né? Então, por exemplo, eu tenho o camisa 6 dos caras aqui,
Se eu consigo chegar com o meu lateral e com o meu extremo aqui, eu consigo ter vantagem numérica. Obviamente, eu tenho mais facilidade de ir para o fundo, né? Ir para a linha de fundo aqui, de repente fazer um cruzamento. Ou eu consigo fazer uma entrada em diagonal, né? Com direção ao gol, né? Chegando mais próximo do meu centroavante, meu camisa 9 aqui, tá? A mesma coisa acontece quando eu estou defendendo, né? Então, de repente, se o lateral do cara vem aqui e eu tenho mais o camisa 7 aqui, imagine só, se o meu extremo, o meu camisa 7 fica aqui, eles vão dobrar em cima do meu lateral, entendeu? Eu não posso deixar que isso aconteça, então eu preciso ter a recomposição desse atleta aqui. Mas esse atleta tem característica para fazer isso. Então são coisas que a gente precisa pensar, né? Os meus atletas conseguem entregar para que essa formação ela seja ideal, né? É isso que a gente precisa ter em mente. Agora, vindo aqui, vamos falar do meu volante, tá? O meu volante, eu coloquei um volante aqui, né? Geral, eu posso jogar com 2 volantes? Pode jogar com 2 volantes, né? Mas acaba meio que descaracterizando, né, a formação do 4-3-3, que é uma formação ofensiva, né? E hoje em dia, aquele jogador marcador, ele não tem caído tanto nas graças dos treinadores, porque hoje, né, no futebol moderno, os treinadores eles preferem muito mais um volante que tem capacidade de construção de jogo do que aquele que tem capacidade de destruição de jogo, tá? Destruição fica meio forte, pô, o cara vai destruir o maluco lá, né? É claro que o volante ele precisa ter capacidade de desarme, claro que precisa, né? Mas é ainda mais importante que ele consiga ter capacidade de desafogar a zaga, desafogar os laterais, dar a opção, né? Entrar entre as linhas, achar o passe entre as linhas, né? E principalmente construir o jogo, né? Então, para trás do meio de campo aqui, a gente está numa fase de construção, né? Quando eu entro aqui, de repente, aqui no último terço ali, é a capacidade, nosso terço de criação, né? E o meu volante, ele precisa ter capacidade, né? De defender, mas também para chegar lá na frente e também fazer criação, além da construção que ele faz lá atrás, tá? Aí qual que é uma característica que eu acho super relevante de um volante, né? Construção, né? Construção de jogo. É a capacidade que ele tem de fazer com poucos passes, né? Principalmente com passes de primeira, de quebrar a linha de marcação do time adversário e conseguir sair daquela pressão, tá? Então, eu quero destacar isso. Se você é volante ou quer ser volante, treine muito o seu passe, tá? Então, questão de 2 passes no máximo, você consiga, né, achar jogadores em melhores posições e que você consiga sair da pressão, consiga desafogar, tá? E obviamente conseguir construir o jogo, né? Porque a construção ela já começa lá atrás. Os nossos meias aqui, né? Qual que é a função dos meias aqui nessa formação? Obviamente, atacar, criar, né? Para que seja criada a oportunidade de finalização, tá? Mas também, como eu jogo com volante, né, nessa formação, eu preciso que esses meias, eles tenham capacidade de recompor e compactar junto com o volante para fechar os espaços, né? Eu não posso simplesmente deixar o meu volante lá se ferrando lá sozinho, né? Isso daí não rola mais, né, cara? Então a gente precisa ter uma atuação maior desses meias fazendo a recomposição e que eles consigam ajudar na marcação, tá? E consequentemente aí conseguir ter a posse de bola, né? Deixa eu ver, vamos olhar para os extremos aqui, né? Os extremos, né? Eu disse ali já antes, né? Ter a capacidade, né? De 1 contra 1, né? E eles consigam criar situações, né? Que eles fiquem no 1 contra 1, né? Então, o futebol hoje, além de ele ser estratégico, ele é um esporte de muito estudo, né? Não é estudo apenas do treinador. Os jogadores que ali estão naquele momento do jogo, eles precisam estar estudando o jogador adversário, né? Então, se eu sou extremo, eu preciso dar uma olhada se aquele lateral ele é rápido, se ele é lento, se ele sai muito, se ele não sai, entendeu? Então, eu preciso estar explorando e identificar pontos fracos para que eu, como extremo, consiga me sobressair sobre a marcação dele, né? Então,
se eu tô num contra um aqui, eles podem muito bem, né, deslocar aqui pro camisa 6 um outro jogador para fazer a marcação para que não tenha, né, esse um contra um, ou eles fiquem em vantagem numérica, né, ou que eles consigam equiparar a quantidade numérica. Só que aí, o que acontece? Entra um outro cara que também que faz parte fundamental, né, na criação desse um contra um, tá? Que é o meu centroavante. Então, digamos que a gente tem ali, né, camisa 4 do vermelho aqui e o camisa 3 aqui, né? Quando eu tenho 3 atacantes, né, os meus extremos, eles abrem, né, no campo, dão amplitude, né? E o meu centroavante, ele fica centralizado com a intenção de puxar 2 marcadores para ele. Então, se o meu centroavante ele tem os 2 zagueiros com ele, isso quer dizer que o meu time, na posse de bola, tem vantagem numérica, né? Então, se eu tenho 2 marcando meu camisa 9 aqui, eu tenho 2 pro 9. Se eu tenho 2 pro 9, quer dizer que eu tenho alguém do meu time sem marcação. Você entende? Então, o comportamento, né, que o meu centroavante precisa ter, né? Ele precisa ser inteligente para que consiga induzir os zagueiros a ficar com ele, para que o meu camisa 7 aqui ou o meu camisa 11 aqui consiga ficar num contra um e tenha a possibilidade, né, de chegar lá no fundo para de repente fazer um cruzamento ou cortar aqui na diagonal, né? De maneira que não dê tempo, né, para que os zagueiros consigam fazer a cobertura desse lateral. Então, outra coisa que eu gosto de destacar também, né, o centroavante, ele precisa ter a malícia, né, a malícia de se movimentar de maneira que esses zagueiros aqui fiquem cada vez mais com ele e cada vez mais longe do gol, tá? É claro que tem certos momentos que o centroavante ele vai entrar aqui dentro para puxar, né, a linha da marcação defensiva do time adversário, para que consiga dar campo aqui para os meias chegarem na frente, tá? Né? E principalmente num contra um aqui, tá? Mas também tem o processo inverso, né? Que é o meu centroavante tentar fazer com que essa linha se avance, né? E essa linha, quanto mais longe da área, menos chances eles têm de fazer a cobertura dos laterais aqui, e de repente, geralmente zagueiro é mais lento, né? E de repente você tem mais campo aqui para correr, e na velocidade, né, tanto o teu centroavante quanto os teus extremos terem a vantagem, né, de chegar na frente e conseguir a finalização por ganharem na corrida do zagueiro, né? Entenderam? Deixa eu pensar se tem mais coisa. É claro, cara, isso daqui é assunto pra gente conversar, cara, por horas, entendeu? Por horas. Futebol, ele é muito profundo, cara. É muito profundo. Tem muita coisa mesmo. Tem muitas variações. Dentro de uma mesma formação, você consegue fazer outras formações, tá? Outras variações. E você precisa ter jogadores que tenham essa capacidade, tá? Ó, um negócio que eu gosto de fazer muito, lembrei agora, né? Por exemplo, quando eu não tenho a posse, eu gosto de puxar um dos meus extremos, ele vira meia, entendeu? Então, quando eu não tenho a bola, eu transformo o 4-3-3 num 4-4-2, entendeu? Então, eu consigo colocar mais jogadores no corredor central, né? Consigo fechar mais o espaço e consigo, além de compactar, eu consigo fazer com que os meus jogadores meias e volantes, eles não fiquem tão sobrecarregados, porque eu estou fazendo uma função aqui de marcação também, tá? E até mesmo eu posso induzir, né? Como o futebol ele é estudado, né? Ambos os treinadores, né, das equipes, eles estão se estudando, né? Assim como os jogadores, eles observam essas coisas. Então o futebol é algo também indutivo, né? Então eu como jogador, eu induzo o meu adversário a fazer algo que eu quero. Você entende? Então o futebol é isso daí, cara. Então é questão de induzir, né? Tentar fazer com que o adversário saia de uma posição que vá ser desconfortável para ele e seja confortável para você, né? Então são estratégias que vocês adotam, né? E só que tudo isso depende da inteligência do jogador em conseguir fazer isso, né? Então, jogador burro não tem vez mais no futebol, tá? Então, por isso quando o treinador tá falando lá,
Cara, se não entendeu, levanta a mão, porque você vai ser cobrado, tá? Vai ser cobrado. Então, o treinador às vezes monta uma estratégia, passa durante os treinos, tem aquele jogador que não está conseguindo cumprir com aquilo, porque na maioria das vezes ele não entendeu e ele não levanta a mão para falar que não entendeu, né? Ele simplesmente fala, eu entendi, mas na verdade não entendeu nada. Isso prejudica a equipe, tá? Então isso é uma das variações que se pode fazer, tá? Eu acho que é isso, tá? Tem mais coisas também, né? Eu posso estar trazendo mais pra frente, tá? Mas a ideia era mais essa, né? De principalmente chamar a atenção ali, né? Da função do volante, né? A capacidade, né? De fazer os passes, né? Tem um número de acertos acima da média, né? Então, se você é volante, treine muito passe, né? Eu acho que o padrão é você ser um cara que desarma bem, né? Um cara que recompõe bem, mas principalmente, cara, capricha, né, na qualidade de passe, né? Porque você tenha essa capacidade, né, de trocar passe, poucos passes, né? E de maneira que você consiga desafogar, né? E construir jogadas laterais, dividir, né, o corredor lateral com os extremos, né? Os extremos, né, ter essa consciência que ele não é aquele cara que vai ficar parado na banheira, ele precisa também ajudar na marcação, né? Não só no corredor lateral, mas como eu acabei de falar, né, fazer uma variação do 4-3-3 para o 4-4-2, né? Então ele precisa fazer essa movimentação e mudar uma formação, né? E a capacidade e inteligência dos meias e principalmente do centroavante, né? De segurar a marcação de dois jogadores para dar vantagem numérica da sua equipe e principalmente que os extremos fiquem no 1 contra 1, né? E se o extremo fica no 1 contra 1, cara, é difícil para o lateral. Pode ser que o extremo ele não ganhe sempre, mas ganhou uma ou duas vezes, às vezes pode ser nesse lance que vai decidir, tá? Então tem um estudo, né, que mostra a importância que é dos atletas terem uma leitura não apenas da posição, da função que eles têm dentro do jogo, né, mas da função dos outros jogadores, tá? Porque nesse estudo, os jogadores, eles ficam em média em posse da bola mais ou menos 3 minutos, né? Então, se eles ficam 3 minutos em um jogo de 90 minutos, você já parou para pensar o que eles fazem durante os 87 minutos, entendeu? Então, é muito mais difícil, né, você conseguir entregar durante 87 minutos do que 3 minutos. É claro que nesses 3 minutos é a hora que tem a posse, é a hora que, né, que vai acontecer aquela situação, né, que culminou no gol, né? Porém, é muito mais importante você, né, jogador, você saber o que você faz durante esses 87 minutos, né? Onde você precisa estar, quem você precisa ajudar, né? Eu costumo dizer também que dentro de uma partida de futebol, existem vários momentos dentro daquela partida, né? E não necessariamente aquele momento precisa ser onde a bola tá. Quando nós estamos assistindo o jogo na televisão, a câmera sempre está indo onde a bola tá? Mas quem está assistindo na televisão não consegue observar e identificar que existem outros momentos de jogo que são momentos futuros, tá? Que às vezes é lá que o jogo vai se encaminhar para o seu fim, né? Então é lá que vai ser decidido a partida. É num momento de jogo que ainda vai acontecer. Então por isso que os jogadores eles precisam estar se observando e precisam estar identificando maneiras. Às vezes eles não estão dentro do contexto daquele momento onde está a posse de bola, né? Mas ele está em um momento futuro que vai acontecer logo depois desse lance ou desse momento onde que a bola está, entendeu? Então tem vários momentos dentro do jogo e vocês como jogadores, vocês não precisam jogar bem todos os momentos. Então, eu acho legal falar isso, né? Porque às vezes o cara, não joguei nada, mas teve 2, 3 momentos que ele jogou muito e foi onde saiu o gol, entendeu? Você entende? A gente não precisa jogar bem o jogo todo, a gente precisa jogar alguns momentos. É claro que quanto mais momentos no jogo você conseguir entregar algo que ajude a sua equipe, é claro que vai fazer diferença, tá? Mas é muito difícil o jogador conseguir ir 100% todos os momentos de jogo, tá? Espero que tenha agregado para vocês, tá? Então, se você é jogador, se liga nas dicas, seja para amador, seja para profissional. É super importante que você entenda as funções que você tem, né, como jogador dentro do campo, tá? E é uma variação, né? Trouxe o 4-3-3 aqui, tem muito mais coisa, cara. Como eu falei, a gente pode ficar conversando
horas sobre esse mesmo assunto, sobre essa mesma formação, tá? Mas o intuito do vídeo é trazer de maneira simples, né? Como que as coisas elas podem acontecer dentro do jogo e como essas coisas, se bem manipuladas, elas conseguem determinar o resultado a favor ou contra, né, o resultado que você quer. Beleza? Eu acho que não tem mais nada, tá? Espero que vocês tenham gostado. Me mandem ideias aí que eu posso trazer para vocês, tá? Eu acho que aqui é uma troca, tá? Então, de repente, vocês têm coisas que eu não pensei, né, ainda, eu posso estar gravando, posso estar trazendo para vocês, e coisas, de repente, talvez eu não saiba, né? Com certeza tem muitas coisas que eu não sei. Posso estar pegando o tempo para estudar e para trazer para vocês e possa trazer de maneira que agregue algo para vocês. Seja você que é jogador, que é atleta profissional, que é atleta amador, tá? Então, participe comigo, engaja comigo, dê sugestões, critica. Cara, tanto faz, cara. Bora engajar do jeito que você quiser. Abraço, fui!